Olá, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Valflênia Vasconcelos, decoradora, e hoje nós vamos falar do efeito da pandemia no nosso segmento, no segmento de eventos. Então, você que é fornecedor e você que é cliente, essa entrevista é para você. Eu resolvi trazer hoje aqui o Dr. André Gustavo de Albuquerque Ferreira de Vasconcelos, certo? Para ele explicar para a gente quais os procedimentos legais, o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo aí com essa pandemia, com cancelamento. A gente vai falar sobre remarcação, sobre valores, tudo isso. Ele vai ajudar a gente a entender isso. Claro que a gente vai tentar falar numa linguagem mais objetiva, tá? E a gente também não quer que o vídeo fique longo, tá certo? Doutor André Gustavo, que já está há 25 anos trabalhando como advogado, certo? É uma pessoa que tem bastante bagagem, por isso que eu resolvi trazer ele. E também, gente, porque ele é meu esposo, coitado, eu resolvi colocar ele aqui nessa saia justa para ajudar vocês aí, tá certo? Espero que vocês assistam com carinho, tá certo? Então, doutor André Gustavo, com a palavra. Olá, boa noite, tudo bem? Agradeço a oportunidade, de passar algumas informações, prestar alguns esclarecimentos. Pois bem, Val, o que é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um estado de calamidade pública decorrente de uma pandemia. Então, nós estamos tendo o que se chama de lockdown, que é um protocolo de emergência, que é um termo que a gente está ouvindo muito e não sabe nem o que é. Que atinge uma determinada localidade por um determinado espaço de tempo e que tem, por causa, problemas de natureza, de saúde pública, de natureza sanitária. Então, assim, esse lockdown, o mais correto seria chamar de facto príncipe, fez com que a autoridade pública, e aí eu vou me referir especificamente ao governo do estado de Pernambuco, ensejou, por força de decreto, a suspensão, a interrupção de uma série de atividades. Atividades essas que impactaram diretamente seu segmento, porque o objetivo da suspensão é impedir a aglomeração das pessoas e permitir, em razão disso, o isolamento social. Então, hoje, todos os eventos que demandem a aglomeração de 10 ou mais pessoas estão suspensas no estado de Pernambuco, enquanto se mantiver o estado de calamidade pública, estado de emergência de calamidade pública. Por enquanto, toda essa proibição foi prorrogada até meados do mês de maio. Apenas esclarecendo que, em que pese o decreto ser o ato governamental que ensejou a suspensão desses eventos, nós não podemos esquecer que é um caso de força maior, não é nenhum caso fortuito, é um caso de força maior. Apesar de força maior e caso fortuito serem eventos imprevisíveis e alheios à vontade dos contratantes, o caso fortuito ele tem assento no ato humano. Exemplo, a greve dos caminhoneiros que assolou o seu segmento em 2018. Quantos eventos não foram remarcados porque simplesmente não se chegavam flores em Pernambuco porque não tinha transporte rodoviário de carga. Mas isso foi um caso fortuito, porque apesar de ter sido um evento imprevisível, ele tinha por assento a força humana. No caso da pandemia, não, é uma força da natureza, por isso que nós chamamos de força maior, apenas para distinguir caso fortuito de força maior, tá bom? O que o lockdown ensejou? Repito, a suspensão desses eventos, ou o seu cancelamento. A partir desse momento, nós tivemos agora, no dia 8 de abril de 2020, a edição da medida provisória 948. Essa medida provisória... A tão famosa MP, tá, gente? Que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. MP é a abreviatura de medida provisória, foi editada pelo presidente da República, agora no dia 8 de abril, certo? E ela visa regulamentar as situações decorrentes desse lockdown, não é? Então, essa medida provisória trata especificamente disso e ela aborda o quê? De tentar passar para vocês de uma maneira bem didática, bem simples. Um determinado casamento que iria se realizar no mês de abril. Não foi possível realizar esse casamento no mês de abril. O que fazer então, em razão disso?
A primeira hipótese, a medida provisória assegura, certo, para o fornecedor do serviço o direito de remarcar esse evento, tá certo? Na verdade, ele diz que na hipótese de cancelamento, o prestador de serviço terá direito a essa remarcação, que é inclusive uma forma de não ensejar a ele a obrigatoriedade de reembolsar o consumidor dos valores já recebidos, né? Então, o que é que diz? Aqui eu vou falar ipsiliteris o que fala a medida provisória, no seu artigo 2º, que na hipótese de cancelamento de serviços, o prestador de serviços não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor. Porém, 3 situações devem ocorrer. A primeira é que ele disponibilize para o seu contratante, para o consumidor, uma data futura. Então, o inciso 1º do artigo 2º diz que ele deverá remarcar, deverá dispor de data para a remarcação daquele serviço, certo? Os valores já pagos, nessa situação, não serão valores perdidos para o consumidor e dele também não ficaria obrigado a restituir essas quantias. Então, os valores já pagos ficariam como um crédito disponível para um outro serviço ou para o mesmo serviço, desde que ele pode acontecer de sofrer alterações para menor ou para maior. De qualquer maneira, o que ali quer dizer aqui, em questão é que o valor já pago será utilizado como saldo e irá abater esse serviço a ser realizado no futuro próximo, tá certo? E por fim, o acordo a ser formalizado com o consumidor sempre deverá ser um acordo por escrito. Uma coisa importante que eu preciso colocar para vocês aqui de maneira bem rápida, bem simples, é que isso deverá ser formalizado preferencialmente por escrito, e a medida provisória estabelece um prazo de até 90 dias para que as partes, o fornecedor do serviço, por exemplo, você como decoradora e o seu cliente como contratante, que é o consumidor, dispõe de um prazo de até 90 dias, no caso específico até o dia 6 de julho de 2020. Que está lá na MP essa data, tá, gente? Dispõe de 90 dias para se sentarem, para formalizarem um termo aditivo contratual e, em cima disso, estabelecerem nova data, quiçá até novos valores, né? Porque a gente não sabe concretamente daqui a 8 meses, 10 meses, 1 ano, o custo desses serviços e produtos, não é? Tanto é que no parágrafo 3º desse mesmo artigo 2º da medida provisória, o legislador impôs que deverão ser respeitados a sazonalidade e os valores dos serviços originalmente contratados, não é? Por que a sazonalidade? Exemplo, existem flores que têm um preço bem mais caro em determinadas épocas do ano do que em outras. Isso. Não é? Então, essa sazonalidade precisa ser respeitada, os valores originários do contrato precisa ser respeitado, mas isso não quer dizer que você, fornecedor do serviço, fique obrigado a manter aquele valor originalmente contratado. Veja bem. Isso é importante. Pode ser que o prolongamento da festa torne a execução do serviço nos valores originariamente contratados de difícil execução. Neste caso, são 2 opções que o fornecedor precisaria se sentar com o seu cliente, né, com o seu contratante e definir. Havendo a impossibilidade de execução do contrato pelo valor originalmente contratado, se for possível, adequar esse novo serviço no futuro próximo a essa realidade. Então, necessariamente, o contrato deveria sofrer reajustes. Então, isso precisa dispor desse termo aditivo de forma bem clara, de forma bem distinta. Gustavo, mas o meu cliente não aceita que eu promova um reajuste do contrato, porque houve o cancelamento, não foi o que deu causa ao cancelamento, mas também não foi você, fornecedor, você decoradora, que deu causa. Pois bem, nessa situação, respeitando-se os percentuais estabelecidos no contrato de restituição dos valores já pagos, você, fornecedor, deverá restituir
os valores recebidos pelo seu cliente, repito, nos percentuais previstos originalmente no contrato, só que aí a medida provisória prevê que você poderá devolver essas quantias recebidas parceladas em até 12 meses, mas esses 12 meses terão início tão somente ao fim do estado de calamidade pública, então, do estado de emergência. Então, quando o governo disser, gente, voltou tudo ao normal, a partir daí é que você vai começar a pagar esse valor para o teu cliente. E você tem 12 meses para, não é isso? Exatamente. Para fazer esse pagamento. Aí são duas situações bem distintas. Se houver a remarcação, que eu aqui vou dar minha opinião pessoal, que eu acho que deve prevalecer, né, dentro do princípio de boa-fé. Quem queria se casar agora em março, abril e maio, presumo que queira se casar. Queira continuar casado. Em dezembro de 2020 ou janeiro ou março de 2021, sim. certo? Não é porque houve uma pandemia, um caso de que força o amor maior. O amor não pode ser assim, né? Eu não vou dizer que o amor tenha acabado, mas que faça o seu evento. Certo. E que haja essa remarcação. A medida provisória prevê isso e diz que essa nova data do seu evento deverá ser realizada nos 12 meses subsequentes ao fim do estado de calamidade pública. Certo. Não há condições de remarcar o evento. Quero cancelar. Então, neste caso, havendo a perda do objeto, a extinção do contrato, tá certo? Você terá que restituir os valores pagos, respeitando-se, repito, os percentuais acordados no seu contrato originário, porém, esse parcelamento poderá ser feito em até 12 meses, contados do fim do estado de calamidade. Certo. Deixa eu fazer umas perguntas para esclarecer para vocês, tá? Porque por mais que ele tenha tentado explicar de uma maneira mais simples, a gente ainda fica meio na dúvida. Então vamos lá, veja só. Gente, o cliente quer cancelar o evento, certo? Ele não vai receber esse valor, o valor integral do que ele já te pagou. Sendo que você tem um contrato com o seu cliente, é isso? Pressuposto, a gente está falando aqui que assim, não é uma coisa de amador, né? A gente está falando de profissional. Então, você tem um contrato por escrito com esse cliente, certo? O meu contrato, todos os meus contratos, gente, de aluguel de peça ou de festa de criança, de casamento, ele é igual. Quem fez, inclusive, foi o doutor André Gustavo, tá? Ele não é um contrato aleatório que eu imaginei. Eu acho que se o cliente pedir isso, eu vou dizer isso. Não. Ele é completamente baseado na lei, não é isso? Código Civil, no Código do Consumidor. Pronto, ele é todo baseado no Código Civil, então estamos completamente protegidos. Eu e meu cliente. E é sempre um contrato em construção, né? Porque isso. ele sempre procura se adequar à realidade de cada evento. Então, o meu contrato de quando eu comecei há 4 anos atrás para agora, ele não é o mesmo, ele já foi modificado. Porque vão surgir situações. Aí, veja só. Então, eu vou pegar esse contrato. Aí, lá no contrato de vocês, tem aquela cláusula. Caso cancelamento, você tem tanto a receber, passou tantos meses, aí você já tem tanto a receber. É disso que ele está falando. Aí você vai seguir, se o seu cliente pedir para cancelar, você vai ver quanto tempo, como é que está lá o seu contrato e vai fazer esse pagamento de acordo com como é que está lá o teu contrato. É isso? É isso. É isso. Também, lembrando que o que eu estou entendendo é que, assim, como tudo isso é uma coisa nova, gente, o país nunca passou por isso. Então, assim, eles estão ainda, sabe, tentando ver como é que vai regulamentar, como é que vai fazer lei, tudo isso é novo, a partir disso, para tentar resolver os problemas que irão surgir, tá certo? Então, acho que isso aí pode ser que futuramente mude. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer. Segundo, sentar com o teu cliente, porque na própria MP está dizendo que você tem aí uma data para sentar com o teu cliente, né? Isso que até quando? Eu vou até ler, que o texto é de fácil interpretação. Mas ele tem uma data. Não, veja, o parágrafo 1º do artigo 2º da medida provisória diz que as operações de que trata o caput desse artigo, ou seja, aquelas situações que eu falei há pouco, de remarcação, certo? Ou de disponibilização do crédito, não é? Ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Para que isso ocorra sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor,
esse termo aditivo firmado Precisa entre ser o firmado, é um consumidor, novo contrato. você pode chamar de novo contrato, mas o correto mesmo é um termo aditivo, Certo. porque houve uma situação Certo. decorrente de força maior Entendi. que ensejou a não realização do evento na data aprazada originalmente. Certo. Veja, muitos eventos, e você já passou por uma situação como essa, em que o casal, por exemplo, não vou citar o nome do casal, mas tivemos uma situação bem corriqueira, até engraçada, em que não houve a realização do casamento, estamos aguardando o casal definir quando vai acontecer esse casamento. Ela vai saber que eu estou falando dela? Essa festa, porque ela engravidou. Está no limbo a festa. Ela A engravidou. festa está no limbo. Não sabemos. A noiva engravidou. A gravidez teve um certo grau de dificuldade, não é, de saúde, graças a Deus a criança nasceu, está super bem, etc. Mas na data aprazada, em razão disso, não tivemos, foi um caso de força maior, foi um evento da natureza, certo? O casamento teve a sua data suspensa. Isso. O contrato se mantém em vigor, aguardando a definição do casal de uma nova data, que afetou a você e afetou uma série de outros fornecedores. Pronto. Nesse caso, vai se aplicar a multa prevista em contrato, tudo previsto em contrato. Isso é uma situação diferente da pandemia. Diferente da pandemia. A pandemia foi um caso de força maior, um evento da natureza, que ensejou o poder público a pura e simplesmente suspender. Já estamos aí já há mais de 40 dias no estado de isolamento social, em quarentena, tá certo? E os eventos que haveriam nesse período não estão sendo mais possíveis de se realizar. Então, é o seguinte. Aí, concluindo, neste caso, o parágrafo 1º do artigo 2º diz que em até 90 dias as partes deverão sentar e dispor dessa realidade. Certo? É preciso fazer um termo aditivo contratual. Mas, Gustavo, necessariamente tem que fazer um termo aditivo? Veja, a minha sugestão como advogado é que se faça sempre contrato por escrito. Quaisquer alterações desse contrato também se faça por escrito, por meio de termos aditivos a esse contrato. Porém, a legislação, Código Civil, Código de Processo Civil, permite que outros meios inequívocos de comunicação tenham o valor de cláusula contratual. E-mail, WhatsApp. Correios eletrônicos, comunicações por WhatsApp, por exemplo, desde que você tenha o cuidado de guardar, não é? Esses diálogos, porque isso aí obrigam as partes a entre cumprirem si. Tá, então senta com o teu cliente, conversa com ele, tá? O cliente remarcou quais são as situações. Agora eu vou ilustrar, quando eu vou perguntar a ele, a gente vai ilustrando aqui. O cliente pediu, fez a remarcação, certo? Gente, ele remarcou, o casamento dele era agora em maio. E esse cliente remarcou para janeiro do ano que vem, ou para dezembro. Dezembro é um mês caríssimo, porque tem muitas festas. Tá? Ele remarcou essa festa para dezembro, vamos lá, na pior hipótese. Aí o que é que vai acontecer? A questão desse aditivo. Eu vou precisar fazer um aditivo? Olha, possivelmente você vai precisar. Porque aí foi o que as pessoas me perguntaram. Imagina a situação de um buffet. Né? Outra coisa, a gente não sabe como é que vai estar a economia do país depois dessa pandemia. A gente não sabe o que é que vai dar, gente. A gente está torcendo para o melhor, mas a gente tem que esperar o pior. Então vamos lá. Eu estipulei, aí você vai estipular aí uma margem, não é isso? Imagina, aí tem gente que bate o pé e fala, não, eu acho, gente, não é hora de achar nada, é hora de sentar e conversar e tentar ver a melhor forma para poder resolver esses problemas. Então veja só, o buffet, ele cobrou R$100 por pessoa, por convidado. Gente, aí teve um problema aí na economia, as coisas aumentaram, tá certo? Esse buffet vai conseguir entregar tudo que ele colocou ali naquele cardápio, naquele contrato, para você, com a qualidade que ele está acostumado a realizar. Ele vai conseguir te entregar isso se os preços aumentaram? Gente, ele não vai conseguir, porque é matemática. Tá entendendo? Ele não vai comprar o preço da manteiga pelo mesmo valor que ele está comprando agora. Então, vai precisar desse reajuste, tá? Estou tentando esclarecer para vocês. Você contratou um serviço de bolo. Olha, eu contratei, paguei R$1.000 no bolo, são 10 quilos de bolo. Gente, não adianta bater o pé e querer que a boleira, a pessoa que vai fazer o bolo, te entregue os mesmos 10 quilos de bolo
pelo mesmo preço, ela não vai conseguir, porque ela não vai conseguir comprar material. E não é justo que essa pessoa tire esse valor do bolso dela. Tá certo? A gente entende que está todo mundo nessa situação. Então, assim, o que a gente quer dizer, não é isso? Nessas situações é sentar, certo? É tentar ver a melhor forma, mexer, arrumar saída. Você que é fornecedor, arruma saída pro teu cliente. Não é isso, doutor André? Arruma saída. Olha, modifica. De repente não vão ser mais os 10 quilos de bolo, tá certo? Tem gente que está desempregada, enfim, tá difícil para todo mundo. Então, olha, eu não vou ter dinheiro, tá? A fulaninha que faz bolo, para fazer esse aditivo. Então, vamos fazer assim, vamos diminuir, não vamos fazer mais 10 quilos de bolo, vamos fazer 8 quilos de bolo. Dá para fazer? Você acha que vai dar para fazer isso? Não é isso? Tudo isso, caso ocorra, precisa ser negociado entre as partes. Precisa ser reduzido a termo, ou seja, precisa constar de um aditivo ao contrato originário. Sempre fazer os aditivos, gente, porque isso é muito importante, você está se respaldando daquilo ali. E lembrando o seguinte, até para finalizarmos, se não for possível a execução do serviço pelo fornecedor, é preferível dar por encerrado o contrato. Por exemplo, é uma dúvida que eu tive, que eu te falei, de um decorador. Por exemplo, não estou falando de valores reais. Ele cobrou 10 mil reais a pessoa. E a pessoa, gente, é isso que eu estou dizendo, entende o outro, né? A pessoa está desempregada, o novo está desempregado, enfim, teve um problema aí. E eles não vão conseguir pagar esses 10 mil. Deram só a entrada e não vão conseguir pagar os 10 mil reais. Tá? Então vamos dizer, tá? Que você tem, olha, agora eu só posso pagar 6 mil, tá certo? É a situação dos noivos. Você, como contratado, eu como decoradora, não tenho a obrigação de cumprir aquele contrato. Eu nem vou conseguir cumprir, porque a gente não faz com 10, com 5 que faz com 10, tá certo? Então você não tem a obrigação, não é? Por que eu falo obrigação? Porque se você que é o contratado, tá? Você que é o prestador de serviço, acha que o valor que está ficando não vai conseguir entregar com maestria, com a qualidade da qual você está acostumado. Sim, gente, porque a gente que é decorador, que é o que faz o bolo, que faz o docinho, a gente tem uma qualidade de serviço para entregar. Então, se você achar que não vai conseguir entregar naquela qualidade, com aquela beleza, eu não vou conseguir entregar aquela igreja linda que eu estava planejando, que eu projetei. Se você acha que aquilo ali vai mexer no teu resultado final do teu trabalho e achar que não deve fazer, você também está cobertado, não é isso? Aí nesse caso, são duas opções. Fazer um ajuste adequando o serviço ou o produto a essa nova realidade financeira, utilizando aquele valor já pago como um crédito para ser abatido no saldo futuro. O seu exemplo aqui eram 10 mil, a pessoa não vai conseguir daqui a 12 meses executar pelos mesmos 10 mil, porque já vinha recebendo há 12 meses atrás uma parte desse pagamento. Então, 10 mil reais para a execução de um serviço em até 12 meses se transformaram em 24 meses, ou 26 meses, ou 30 meses. Então, duas são as opções. O valor já pago, existia uma readequação desse preço novo, utilizando o valor já pago como saldo, certo? Para compensar, para abater, ou pura e simplesmente, e aí sim o fornecedor vai ser obrigado a restituir, a devolver os valores já pagos, daquela maneira que eu expliquei anteriormente. Não é possível mais executar o contrato, o cliente não quer fazer uma adequação dele a essa nova realidade, pois bem, então o contrato terá que ser necessariamente rescindido, houve a perda de seu objeto, eu vou restituir os valores. De que maneira? Nos percentuais previstos no contrato originário, olha, eu vou restituir 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70%, nunca será 100% do valor pago. Nunca será. A lei assegura o fornecedor no tocante a isso, porque ele teve despesas com a execução do contrato. Ele assegurou uma data de um evento futuro, deixou de fechar contrato com outra pessoa. Contrato com outro cliente para assegurar material, aquela data, aluguel de peças com fornecedores.
Então isso implica em despesas e, portanto, nunca haverá restituição de 100% do valor pago. O seu contrato, por exemplo, que foi redigido por mim, ele prevê que inversamente proporcional, quanto mais distante da realização do evento houver rescisão por parte do consumidor, maior será o percentual a ser devolvido ao cliente. Quanto mais perto da data do evento, menor será o percentual a ser devolvido ao cliente. Isso é lícito. Então, respeitando-se o que prevê o contrato no tocante aos percentuais de devolução, a medida provisória assegura que esse valor poderá ser devolvido em até 12 meses, contados do fim do estado de calamidade. Sim, o que é importante, a gente acabei não tocando nesse assunto, tá? Então você vai devolver o dinheiro aí para o teu cliente quando houver o decreto de que essa situação da pandemia acabou. Aí você vai ter 12 meses. A partir desse momento, computados 12 meses para fazer devolução do valor recebido na forma prevista no contrato originário. Se o contrato previa devolução de metade, se previa devolução de 60%, o que o contrato estipular, você terá que devolver até 12 meses. Isso vale para aluguel de peças também? Isso vale para aluguel de peças, porque o seu segmento, Valflânia, repito o que eu falei, ele é uma cadeia de fornecedores. Um casamento ele demanda uma série de fornecedores envolvidos. Tá. Você, como fornecedora do serviço de decoração, agrega ao seu contrato terceiros, mas é sua responsabilidade. O consumidor nada tem a ver com isso. Mas o evento dela demanda para ela própria uma série de profissionais, músicos, floristas, decorador, buffet, filmagem, o bolo, os doces. Necessariamente os salgadinhos não são os doces. Enfim, muita coisa. Mas, quer fazer alguma ressalva? Não, apenas para finalizar dizendo o seguinte, são 3 coisas. Procurem sempre fazer por escrito os seus contratos. É numa situação como essa que nós estamos vivendo agora que os contratos por escrito, eles protegem tanto o consumidor, tanto quanto o fornecedor do produto ou do serviço. Para que não haja, e aí isso vai para os seus clientes, preferencialmente, os professores também, deverão se sentar nas próximas semanas, há um prazo limite até o dia 6 de julho de 2020, que está na MP, para adequar os contratos a essa realidade decorrente da pandemia. Então é muito importante, repito, que até essa data de 6 de julho de 2020 sejam pactuados termos aditivos aos seus contratos. Isso, se for possível, se for do desejo das partes, fazer a remarcação do evento e, em havendo a remarcação do evento, adequando ou não os valores dos contratos, o objeto do serviço a essa realidade futura, certo? Em não havendo, cai naquela hipótese da restituição dos valores. Tá, eu queria... Aí, antes que você agradeça, eu, assim, vou deixar para você divulgar no seu Instagram, nos seus stories, o meu correio eletrônico e o número do meu WhatsApp. É isso que eu ia falar, gente. Porque fiz uma abordagem bem ampla aqui, geral. De uma forma até coloquial, até de uma maneira bem simples, bem fácil, mas é preferível situações concretas, casos bem específicos, com a linguagem melhor tecnicamente falando, essas respostas eu poder fazê-las a quem se interessar através de um correio eletrônico, de um e-mail ou até mesmo de um WhatsApp, havendo uma demanda, uma consulta presencial ou ao telefone. Era isso que eu queria falar, eu queria agradecer ao meu esposo, Dr. André Gustavo, mas assim, falando sério, isso que a gente está falando aqui é de forma geral. A gente sabe que vocês vão ter muitas perguntas e muitas dúvidas, tá? Então, cada caso, gente, ele deve ser avaliado de maneira única, porque cada problema inclui 2 pessoas, né, que é o fornecedor e o cliente, e deve ser tratado de maneira específica, tá certo? Então, assim, eu vou deixar os contatos do Dr. André Gustavo,
WhatsApp, e-mail, essas coisas para vocês, se quiserem, se tiverem necessidade de entrar em contato com ele, tá? Se você que é fornecedor e não tem contrato, gente, legal, vocês podem procurar o Dr. André Gustavo, pode procurar outro advogado. Eu digo a vocês, façam isso. Sabe por quê? Porque você gasta agora e economiza vários problemas lá na frente, gente. Você tem que ter o seu contrato. Então, a hora é essa, faz isso. E outra coisa que eu queria dizer para vocês também é o seguinte, é que a gente está vivendo uma coisa nova, a gente está vivendo um momento difícil, que está todo mundo sendo chamado a parar e pensar nas coisas que podem acontecer e assim, a gente não sabe como é que vai ficar lá na frente. Então assim, você que está pensando você que cancelou o seu evento, senta para os teus fornecedores, explica o que foi que aconteceu, olha, eu perdi meu emprego, olha, sabe? Senta com essas pessoas e de repente você consegue arrumar uma solução, gente. Porque a gente sabe que casamento, festa de 15 anos, batizado do filho, o aniversário de 1 ano daquela criança que você lutou tanto para ter, isso é sonho. Então dá para você sentar e conversar com a pessoa. Outra coisa que eu queria dizer para você que é fornecedor, gente, é hora de deixar o ego de mão. Sabe por quê? Porque o ego, ele conseguiu destruir vários impérios fortes e generais enormes. Então assim, não é hora de você se sentar numa cadeira e dizer, eu sou o máximo e eu não baixo o meu preço. Claro, você tem todo o seu direito, como eu disse. Cada um tem uma qualidade de prestação de serviço e eu respeito completamente isso. Mas de repente, conversa com o teu cliente, escuta ele, tá entendendo? Às vezes a gente ganha mais. Antes dessa pandemia, logo no começo da minha carreira como decoradora, eu tive uma cliente, um casal, que ia se casar em novembro. Quando chegou em maio, eu vou contar só a história para a gente acabar. Quando chegou em maio, ela ficou grávida e de repente eles se viram tendo que gastar dinheiro com um monte de coisa nova. E chegaram para mim com a mão na cabeça, a gente sentei com o cerimonial, ela me explicou, olha, vai assim, assim, assim. E eles sentaram para mim, e eu não estou falando de pessoas que estão agindo de má fé não, tá, gente? Eu não estou falando disso não, isso é outra coisa, certo? E esse casal chegou para mim, então a gente reduziu completamente a festa deles. Gente, a gente teve que resolver tudo em 1 mês para fazer a festa desse casal. E eu me senti na obrigação, como pessoa, ser humano, de entender e dizer, eu vou deixar esse povo na mão, vou dizer, ó, te vira para lá, eu não vou fazer. Gente, olha, eu vou dizer pra vocês, fiz o casamento deles, ficou fofo, ficou lindo. E assim, você acaba ganhando uma coisa que é impagável, que é o reconhecimento da pessoa e a gratidão dela. A gente não tem preço que pague a gratidão de um cliente, como também não tem preço que pague a ingratidão de um, não é isso? Então assim, inclusive a festa deles que eu publiquei, uma empresa, um blog de casamento, que foi até o casamento do Peter Est, e eu não paguei para eles não, tá, gente? Não foi patrocínio não. Eles gostaram, ficou legal, ficou assim, ficou pequeno, ficou meigo. E eu ganhei uma notoriedade no mercado e um agradecimento dessas pessoas enorme. Então isso faz diferença. Tá entendendo? Então a pessoa te indica, ó, faz com val, porque é massa. Tá entendendo? Então assim, pensem nisso, tá certo? Claro, respeitem o trabalho de vocês, eu respeito. Você tem o direito de querer fazer e não querer fazer, você como cliente tem o direito de querer fazer e não querer fazer, mas você como cliente tem a obrigação de respeitar aquele profissional, ver o lado dele, né? A lei está aí para proteger a gente, para ajudar, para tentar resolver. Então se sentem, conversem e vejam sempre o lado bom das coisas. A hora é essa, a gente está sendo chamado nesse momento mundialmente para ser pessoas melhores, né? Então vamos exercer essa questão. Tá? Revejam os contratos de vocês, vamos ser profissional. A gente não dá para viver no mundo, tá pensando que tudo é brincadeira. Não, vou fazer tua festa é tanto e tu me paga. Não pode ser assim, porque quem fica assim não fica no mercado, tá certo? Ou então acaba criando vários problemas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Eu chamei meu marido aqui com o intuito de tentar ajudar a categoria, né? E a gente se unir, tentar resolver essa questão aí. Vamos orar para que tudo dê certo, que saia todo mundo bem disso, né? Não cancelem suas festas, remarquem. Se você tinha uma festa para fazer agora e alugou peça, não desista, deixa lá o teu valor, tá certo, né? Depois você pega outra coisa, pega agora no Dia das Mães, pega umas bandejas, aí no aniversário pega outra coisa, sabe? Você vai diluir nesse valor aí. Existem saídas, tá? E a gente tá aqui hoje para dizer que existem saídas para isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Ficou longo o vídeo, mas assistam até o final. É isso. E muito obrigada. Não é isso, amor? Boa noite. Tchau, gente.